Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. É ótimo ter você, como sempre, ao nosso lado. Você firme neste dia 31 de dezembro, a última edição do nosso Esporte em Discussão neste ano. Você pode continuar mandando para cá suas mensagens pelo nosso Twitter. O Twitter, você sabe, já o Chacon sempre atento. Do primeiro dia do ano ao último dia do ano. É de um foco. É um negócio espetacular. Já ele vai dizer o que é que você tem que fazer para você mandar a mensagem para cá. Regular, né, Vanderlei? É, claro. E você pode assistir o programa pelo nosso WhatsApp. Porque, peraí, você pode assistir o programa pelo nosso canal no YouTube, que é você abre o YouTube, Esporte em Discussão ao vivo, e você assiste o programa, pode participar, tem o chat lá. Queremos que você, agora não esqueça de se inscrever, pra gente fechar com um número muito grande, cerca de 1 milhão de, atenção, 1 milhão de inscritos, rumo a 1 milhão de inscritos, e nós queremos que você nos ajude a atingir essa marca o mais rapidamente possível. Bom, então estamos conversados, estamos aqui com o nosso Mauro Betting. É sempre um prazer. Betting, bacana, terminando o ano, entrando o outro, tomara com ótimos reajustes para todos nós. Estamos aqui com o nosso Bruno Prado. Prado, bacana. Beleza. Esse reajuste aqui, nós estamos reajustando tudo. O Mauro disse que a vida dele está sendo reajustada. Isso. É por isso que eu estou brincando. Novo homem em 2019. O nosso Gabriel Dias está aqui contas. conosco. Essa voz ao fundo de cantor de rock é a voz Boa tarde, do Rafael Vanderlei. Tebas, que tem novidades. Boa tarde para você Boa também. tarde. E o nosso Giovanni Chacon, que vai dizer o que é que tem que fazer o nosso amigo para participar com a rede social abertíssima para você. Diga, Chacon. Participando sempre no Twitter, na hashtag Esporte em Discussão, no @Jovem Pan Esportes. Você vai lá, manda sua mensagem, sua sugestão, seu palpite, quem que você espera para 2019 no seu time, tá certo? Então sempre na hashtag Esporte em Discussão, Vanderlei. Legal, já tô sabendo que vocês falaram um pouquinho do ano de cada time no Camisa 10 que acabou há minutos, né? Ontem nós tivemos um dia todinho levando para você aquilo de mais importante que aconteceu em 2018, um show de gols, Copa do Mundo, do início do ano até o final do ano, contratações, enfim, você já sabe de tudo depois da retrospectiva feita pela equipe de Esportes Tapan e o Camisa que terminou há instantes. Então vamos projetar um pouquinho, vamos mudar um pouquinho, vamos projetar o futuro. Vamos avançar. Como diz Mauro Betting, olhar para frente. É um poeta, né? Sempre! Mas olhando um pouco para trás também, ajustando aqui e ali. É isso aí. Olha, o ano vai começar daqui a pouquinho com a bola rolando. No dia 3 já começa, né? A Copa Tem São Paulo. copinha. Amanhã a posse do presidente eleito, Jair Bolsonaro. No dia 2 a repercussão toda, tudo aquilo que vai acontecer amanhã. A Jovem Pan vai contar tudinho para você. E no dia 3 já começa a Copa São Paulo. Com 128 clubes, 32 grupos. Nossa Senhora. Mas é rápida, porque até o dia 10 termina a primeira fase, mata-mata, tchau, até logo, boa tarde. E aí vai tendo aquele afunilamento natural, que acontece todos os anos. E a competição termina, como não poderia ser diferente, no dia de aniversário da cidade, dia 25 de janeiro. Agora, vale a gente falar um pouquinho sobre a Copa São Paulo, o que é que ela significa, teremos um saldo positivo, surgirão jogadores, os empresários e agentes ficam sentados nas arquibancadas esperando para tentar pinçar uma joia. Mauro, começa com você, é uma competição que tem décadas. Opa, desde 69, né? Justamente desde 69. A primeira, quando eram só 4 equipes, né? Agora são 6.427. Exatamente. E assim, é um festival do futebol, é um festival mesmo. E há muito tempo ela foi, aliás, há muito tempo a gente entende, porque é um calendário anterior à própria disputa do Sul-Americano Sub-20. Só que o que acontece? E a cada 2 anos normalmente ela é disputada, ainda já tem o Brasileirão, você tem a Copa do Brasil Sub-20, você tem a Taça BH de Porto Alegre, tem torneios muito importantes, muito legais e cada vez melhores. Nisso é um mérito para a CBF, mas já há mais de 20 anos tem um problema sério a cada 2 anos em Copa de São Paulo, e esse é um ano em que algumas equipes, é o caso por exemplo do Palmeiras, que jamais ganhou a Copinha, a Copa São Paulo, tem 6 atletas na Seleção Brasileira Sub-20. Então no mesmo momento que a comissão técnica está dirigindo a Seleção Brasileira no Sub-20 para classificar
para a Copa do Mundo Sub-20, está sendo disputado ainda o principal, pelo menos o mais charmoso, o mais tradicional torneio da categoria, que é o Sub-20. Então, já começa complicado. E, evidentemente, você tem há muito tempo, não é de agora, algumas coisas impressionantes, como foi, por exemplo, o Roma Apucarana, campeão da Copa São Paulo de 2001, que era o time de empresário, que só existiu para aquela Copa, praticamente acabou depois. Uma Copa que São Paulo foi o vice, né, que tinha o Kaká na reserva do Harrison, que acontece também. E às vezes acontece, em 88, o Nacional, quando campeão nacional da Lapa, que agora está completando 100 anos, o Nacional, ele tinha um jogador que era batata. Esse vai dar certo. 1000. Foi o craque da Copa São Paulo. E não rolou. Há times maravilhosos como o Flamengo, campeão de 90, a Portuguesa dos Losangos Flutuantes, do treinador Écio Pasque e do Denner, que era ótimo, mas às vezes esse time acaba não rolando. Claro, grandes jogadores rolaram. Se você pegar a escalação daquele grande Flamengo de 90, praticamente todo mundo virou bola. Só não virou bola aquele que eles achavam que iria virar mais, que era o Luiz Antônio, que jogou no time de cima, mas tinha a cabeça que estava pensando em outras coisas e não rolou. Então assim, é muito legal. Você tem ainda equipes bacanas, você tem cada vez mais a premência de alguns jogadores que estão na Copa São Paulo, daqui a um mês vão estar jogando no time de cima, ou o que é pior, daqui a um mês vão estar jogando no time Z do Manchester City. Também acontece. Mas ainda assim é um torneio muito legal e seria mais legal se a gente conseguisse equacionar o calendário. Mas aí, convenhamos, é pedir demais, né, Vanderlei? Sem dúvida. O Bruno vai falar também, o Rafael Tebas, o nosso Gabriel Dias, mas é uma presença marcante, a presença dos agentes e dos empresários? Sim. Mas isso é inevitável. Isso não tem jeito, porque o cara vai procurar lá para ver se pinça alguma joia. E pro futebol é bom. O que vai acontecer depois, o rolo todo que vai acontecer, é uma outra discussão. A torcida é que a gente tenha bons jogos e que surja um cracaço aí. Você olha e fala, esse cara vai dar bola, como diz Mauro Betting. Diga, Bruno Prado, que também deu bola. Bom, a Copa São Paulo, ela... gerou bola. Ela é uma competição que tem uma exposição porque ela é disputada enquanto os times profissionais estão de férias, né? Ou os campeonatos ainda não começaram. Então ela tem uma exposição. Os times grandes têm um calendário sub-20 o ano inteiro, como o Mauro já destacou as competições que existem. Então, no time grande, o jogador vai se desenvolvendo ao longo da temporada. Nos times pequenos, aí pode aparecer alguém que vai ter uma oportunidade. O Valdívia, que estava no São Paulo, jogou no Inter, ele jogou uma Copa São Paulo pelo time de Rondonópolis, no Mato Grosso, e dali ele conseguiu ir para o Internacional e deslanchou. Claro, no limite dele, ele está fazendo a carreira dele, agora está na Arábia Saudita. Então, para esses jogadores, é uma oportunidade. Para os times grandes, eles já vêm acompanhando, já vêm fazendo um trabalho. O São Paulo e o Palmeiras estarão muito desfalcados, que são times que dominaram a categoria em 2018, mas nessa Copa eles cedem jogadores à seleção, né? O Palmeiras 6, São Paulo 4. Então são equipes que jogarão desfalcadas a Copa São Paulo, mas é uma competição que não dá para exigir nas primeiras fases um nível técnico muito alto, na fase final até que melhora. Mas principalmente para esses atletas que jogam em times pequenos, pode ser uma chance para ter uma oportunidade de seguir de fato a carreira de jogador de futebol profissional, né? Coisa que nem todos conseguem, né? Esses jogadores que disputam a copinha, nem todos conseguem de fato virarem jogadores de futebol, principalmente os atletas que vêm desses times mais fracos, esses times menos estruturados, esses times que têm praticamente essa única oportunidade de expor os seus jogadores. E o nosso Gabriel Dias, queremos ouvi-lo também, Gabriel. Vanderlei, o maior problema é que muitas vezes algumas cidades que ficam longe, muitos times que vêm de fora sofrem muito. Tem time que vem do Mato Grosso de ônibus para São Paulo. É lamentável esse tipo de situação. Então, são muitos times, é uma competição inflada, que passa rápido, é verdade, mas muitos sofrem com a falta de auxílio mesmo. Não tem muito auxílio. Equipes do Mato Grosso, equipes do Norte e Nordeste do Brasil, esses jogadores fazem viagens de ônibus. E quando o cara chega cansado, o cara chega exausto, as chances de uma competitividade melhor vão a zero praticamente. Há casos, inclusive, de equipes que chegam sem saber qual vai ser o hotel que vai ficar na cidade. E muitas cidades que, inclusive, fazem ali uma espécie de lobby com a Federação Paulista para ver se conseguem mesmo trazer ou não o evento para sua localidade. Então é uma competição boa quando começa a funilar a coisa. Antes disso ainda tem muitos problemas e chega em alguns momentos a ser até amador, o que é uma pena, porque tem muitos garotos que vêm para essa competição pensando em se tornar algo grande, quer algo legal, mas não tem estrutura nenhuma para fazer isso acontecer. Eu lembro dessa possibilidade dessa definição
da Copa do Mundo de 2026 com 48 seleções, algumas sabem que vão cair antes de chegar, né? Desembarca e já está eliminada, mas é o prazer de participar da competição. Então a gente sabe que há muitas histórias que a gente acompanhou na Copa São Paulo, de garotos vindo de locais bem distantes, como falou o Gabriel Dias, mas o sonho, né, do cara fazer aquela viagem, chegar em São Paulo, participar do evento, vai tomar pancada e vai embora, mas é um sonho que ele conseguiu realizar. E isso eu acho legal. Até 2 anos atrás eu acompanhei o pessoal do Palmeira, do América do Rio Grande do Norte. Palmeira do Rio Grande do Norte, por motivos óbvios, acabei levando o pessoal lá pro Allianz Parque e tal, e foi maravilhoso, foi emocionante. Tem casos assim muito legais, e não só de clubes com mais dificuldade financeira, mas mesmo atletas, né? Às vezes a chance deles chegarem num nível, enfrentar um Flamengo, um Atlético Mineiro, é agora na Copa São Paulo. Então, nesse aspecto eu acho legal também. Tô contigo, Vanderlei. Legal. Diga, Rafael Tebas. A Copa São Paulo, Vanderlei, eu discordo um pouco de vocês. Eu acho que a primeira fase, eu não gosto de tanto time assim na Copa São Paulo. Acho que deveria ser um pouco menos do que tem. Tudo bem, tem que ter muita gente, é legal que vários garotos de diversas regiões tenham a oportunidade. Muitas vezes aparece um grande jogador nisso, né? Bem comum acontecer na nossa história, já aconteceu muitas vezes. Mas eu acho que poderia ser mais bem organizada, com menos equipes, certamente poderia ser muito melhor. É um elitista, até porque né? os jogos da primeira fase, não é isso. Os jogos da primeira fase, eles acabam sendo chatos para quem tá assistindo, né? Por exemplo, Palmeiras e Galvez. Eu não tenho dúvida que vai ser uns 8-0. Não tenho dúvida de que vai ser uns 8-0, no mínimo. Se for 7-0, chupa. Você conhece bem o time do Galvez? Não conheço, mas eu faço a aposta aqui que vai ser pelo menos 8-0. Aposta fechada. Tá certo? Tá certo. Aposta fechada. Tá certo. Agora, se não for... Aí eu tô morto. Aí eu tô morto. Pensou em Galvez? Fale com Rafael Tebas. Ele conhece profundamente. Onde é o Galvez? Não sei. Então, Do Acre. Do Acre. Não, o Não cara sabe não nem tem de onde base é. nenhuma pra falar isso, Vanderlei. E se por acaso for, por exemplo, um time sub-20 do Barcelona? O Barcelona de Galvez. Quero ver. E aí? Eu falo isso com base no histórico recente da Copa São Paulo. Não é sim. Não tô dando um chute. Afinal, todos os grupos tinham o Galvez, né? Eu não tô dando chute no vento, não sou o Valdívia aqui. Eu tô falando com base na história recente da Copa São Paulo. Corinthians enfrenta time na primeira fase e ganha fácil. São Paulo ganha fácil, Flamengo ganha fácil. Tem exceção? Claro que eu posso aqui estar errado. Pode ser que Galvez seja um grande clube e vença. O que é difícil, porque você nunca erra. Normalmente eu profetizo. Veja a previsão da Copa, né? Do fato, Mas eu posso errar. Pode ser que Galvez seja uma grande surpresa e eu torço por isso. Não, mas eu não acho que vai eu não acontecer. torço. Você tem razão, você tem razão. Os clubes mais tradicionais costumam golear nessa primeira fase. Mas a gente tá brincando, mas é isso. Mas tem muito da emoção, da participação desses jovens. Isso é verdade. Que vêm de tantas partes do Brasil. E eles participam de uma competição, volta para a cidade dele, conta toda aquela história, tem história para contar. Eu acho bacana. E é rápido, tem 128 times, é verdade, mas é uma competição rápida. Quer dizer, dia 25 terminou. E dia 10 já termina a primeira fase. E aí vai ter aquele afunilamento normal. O Giovanni Chacon, inclusive, conversou recentemente com o técnico do Holanda, que é adversário agora do São Paulo, não é isso? Sim, eu conversei com todos os representantes de cada time que vai enfrentar o São Paulo na primeira fase. O Thiago Durante, representante do Holanda, ele me contou toda a trajetória. Inclusive, nesse dia 31, eles estão vindo de avião, aí foi pago pela Federação Amazonense o avião, até Congonhas, e em Congonhas eles vão passar a noite de Réveillon em São Paulo, hoje, e depois só saem no dia 2, porque a Federação Paulista só disponibiliza os ônibus no dia 2 para o interior, para Araraquara, onde eles farão a partida, para estrear no dia 3. 4 horas de viagem. 4 horas de viagem e a estreia logo no dia seguinte. Então realmente um desgaste muito grande, mesmo que tenha já vindo de avião nisso tudo, mas ainda assim um desgaste muito grande, né, Vanderlei? Não é tão grande assim. Não é tão grande. Já ocorreu coisa pior em termos de desgaste. Sim. O Bruno deve lembrar, o ônibus trazendo lá do Acre. Sim. Lá do Acre, de ônibus. Dias para chegar. Olha só, delegação do São Raimundo viajará minutos após virada de ano para disputar a Copa São Paulo. Eles vão embarcar à 00:50 do dia 1º e vão chegar em Barueri na tarde do mesmo dia.
Então é uma situação mais complicada do que o time que veio de avião e tal. Sem dúvida, isso não tem a menor dúvida. Agora, a gente torce para que funcione legal e que no final cheguem 2 equipes boas e que a gente possa observar alguém com jeito de craque, com jeito de bom jogador. Ô Vanderlei, rapidinho, o Galvez aí que o Teba citou, o elenco sofreu com cachumba, então foi um problema que aconteceu. Então acho que como o do Flamengo Sub-17, agora ele foi campeão, né? Foi um problema, então eles vão da cachumba. Eles vão chegar com um problema pra Copa São Paulo. O Flamengo teve até a final adiada do campeonato Sub-17 e depois foi campeão, mesmo depois da cachumba, pós-cachumba. Legal. Eu avisei, nós teremos, né? Eu avisei, de repente é uma estratégia. Avisou. Mesmo antes de saber da cachumba, ele já meteu 8-0. Imagina com a cachumba. Não, mas vamos aguardar. 15. Vamos aguardar. Calma que o futebol é surpreendente. Nós já vimos aí muitas coisas. Já vimos muito jogo assim. Muito jogo, negócio. O cara tava com gripe, cachumba, febre e pomba. O Gabriel Dias vai narrar uns 3 gols do Galvez. O Gabriel tá ensaiadíssimo aí. E ele conhece como poucos essa garotada. Sem dúvida. Olha, vamos falar do Campeonato Paulista, que começa logo depois. O Campeonato Paulista começa no dia 20. Dia 20, teremos o campeonato vai preparar 7 clássicos nesse primeiro momento. 7 legal. Clássicos, né? Começa no dia 20 e vai terminar só em abril, né? Ou maio, acho que pega até o... que deve ser em abril, porque tem Copa América. A Copa América deve ser... Só em abril. Ano passado foi o... 21 de abril. 21 ano do passado 4. ainda este ano, 21 né? de abril. Então, exatamente. Hoje é dia 31, né? Hoje 31. Não, pra você... Não, dia 8 de abril, eu tô meio perdido. Pra você... Eu tô achando que hoje... É que tá aquele espírito de sexta-feira hoje, né? Então uma coisa... Parece sexta-feira à noite hoje. Sextou. Sexta de tremuras. Você tem essas coisas estranhas, hein, Mauro? Bom, eu tô com a sensação falando de do sexta-feira. É louco, né? Qual é a sua expectativa para o Campeonato Paulista? Que você já sabe, Mauro, o Palmeiras como virá, o São Paulo, enfim, as coisas vão se ajeitando, os treinadores nós já conhecemos, os reforços ainda devem chegar por aí, para um para outro. Campeonato Paulista, na sua avaliação, que vem aí, e aí? Pois é, Vanderlei, esperando o mercado se aquece, principalmente de lá para cá, a partir de agora, de amanhã, não exatamente amanhã primeiro, mas enfim, 2 de janeiro começa a vir. China vai querer alguma coisa, está aberta a janela de meio de temporada na Europa, então alguns times podem ainda perder jogadores importantes, né? Vai que, por exemplo, ninguém quer, evidentemente, um grande jogador de um time ou um jogador importante, uma posição importante, se machuca agora, fica a temporada inteira, 8, 9 meses, um time que eventualmente não ia trazer ninguém, pode se abrir uma necessidade, ele pode vir pregar, claro, no futebol pentacampeão como o do Brasil. Então ainda não dá para saber exatamente como são as equipes, mas já dá para ter um desenho, e nesse desenho é claro que o Palmeiras começa como favorito para para todas as equipes, todos os torneios que vai disputar, até porque são 2 as equipes do Filipão. O Filipão conseguiu contornar questões de egos, conseguiu ganhar o brasileiro dessa maneira, não ganhou nem Copa do Brasil, nem o sonho maior que era a Libertadores, mas mostrou que vai continuar fazendo rodízio, até um rodízio maior, inclusive dos goleiros. Então o Palmeiras vem muito forte, sim. O Corinthians estará mais forte, estamos falando do atual bicampeão paulista, o maior campeão estadual, então também pelo retorno do Carille e de alguns jogadores interessantes que já chegaram e ainda podem pintar. Corinthians vem forte, o Santos é uma incógnita por aquilo que evidentemente não se sabe do São Paulo e da própria manutenção do elenco. O São Paulo se manteve o Jardine, mas que chegou em novembro, eu acho que ele tem muito potencial como treinador, tem jogadores importantes chegando, como o Thiago Volpe, como o Pablo, e deve também fazer um bom campeonato. Vejo o Palmeiras como o principal favorito e sinceramente, Vanderlei, não vejo ninguém no interior que possa fazer uma surpresa, embora esse campeonato, como qualquer um que termine mata-mata e seja tiro curto tal, possa pintar uma surpresa, como teve em 16, por exemplo, o Audax. Mas, sinceramente, acho muito difícil. E se fosse para apontar um favorito para esse paulista, eu ficaria com o Palmeiras. Eu vou nessa mesma linha, acho que não vai acontecer nenhuma novidade, a não ser, e eu torço por isso, o surgimento de algum jogador que chame atenção. Sim. Porque isso sempre tem, né? Porque friamente a gente não conhece profundamente as equipes, aquelas que vão entrar em campo. A gente torce para que surja uma coisa diferente. Pô, esse cara aí tem jeito. Né? No segundo semestre poderá jogar no time A, B, grandão aí. Diga, Bruno, a sua expectativa para o Paulistão, que nós vamos mostrar também aqui pela Jovem Pan. Bom, é um campeonato que normalmente começa de verdade na semifinal. Ele é um campeonato que tem uma primeira fase longa, uma primeira fase com times que são formados para disputar esse campeonato e pronto, até porque o calendário é assim.
E normalmente, ainda mais desde 2017, que passaram a ser 2 jogos nas quartas de final e 2 jogos na semifinal e não mais partida única, isso diminui muito a chance de zebra, né? Em um jogo tem mais chance do que em 2 jogos. No ano agora, de 2018, o São Paulo perdeu o primeiro jogo para o São Caetano, mas teve o segundo jogo para reverter. O Corinthians perdeu o primeiro jogo para o Bragantino e teve o segundo jogo para reverter. Em partida única, aumenta a possibilidade de um pequeno chegar. Não é fácil que apareçam revelações, até porque os times que são formados para jogar o Paulista, eles são basicamente formados pelos mesmos jogadores que jogam a Série B por outros clubes de outros estados, ou por jogadores que jogaram a Série A em times pequenos. Então, você vai observar depois que os mesmos caras que vão defender, por exemplo, o Mirassol no Campeonato Paulista, eles vão estar jogando a Série B do Brasileiro pelo Figueirense, pelo Oeste, enfim, por outras equipes, pelo CRB, ou a Série A pelo CSA, pelo Fortaleza. Então são basicamente os mesmos jogadores. Então é difícil que surja uma revelação. E aí devem chegar os 4 nas semifinais e, se for apostar em alguém, o Palmeiras larga na frente porque tem um elenco melhor. Então, a princípio, o Palmeiras ele larga como o principal time de São Paulo. É aquela história do Mauro Betting. Tem obrigação pela força, pelo investimento, por tudo, de ganhar tudo em todas as disputas. Sub-20, sub-10. Está processado, Vanderlei. Vamos processar mais. Impressionante. É história. Olha, nós vamos Marcela, ouvir mais um, o Rafael Tebas e o Gabriel Dias, mas antes, vou ouvir o nosso Chacon, com as mensagens que chegam pelo nosso Twitter, e daqui a pouquinho o vídeo vai sendo mandado para o nosso WhatsApp 931-200-620, 931-200-620. Você grava o seu vídeo nesse último dia do ano, bonitão, se quiser todo de branco, se quiser, se não quiser também não tem problema, mas todo de branco, e se quiser também dando 7 pulinhos, passando de um ano para o outro. Diga, Giovanni Chacon, que todo ano faz isso e, como podem ver, resolve o problema. E fará hoje novamente, né? Claro. Diga, Chacon. Não, sempre resolve o problema, isso, né? Sem explicar, em frente. Na hashtag Esporte em Discussão, o pessoal participando aqui. O Robson de Indaiatuba falando que o São Paulo será o campeão do Campeonato Paulista. E o Sérgio de Araçatuba tá falando aqui, será que tem muitos agentes europeus assistindo a Copinha? Pode ser, aquilo que a gente fala. Alguns da Europa conhecem os meninos aqui melhor do que aqueles que estão mais próximos. E cada vez mais tem brasileiros trabalhando para os clubes. A gente tem um querido colega, o Dazer Marques, que era repórter do UOL, que agora é o olheiro para a América Latina do Liverpool, né? Então, e tem um detalhe isso também. Muito tem o sul-americano, e um cara bárbaro, merece todo sucesso. Na época de sul-americano, tem menos na Copa São Paulo, porque eles estão assistindo mais ao sul-americano. Eles vão lá de perto observar, mas é gente da Europa. E isso há mais de décadas. Vários brasileiros também já trabalhavam como observadores ou fazendo intermediação de negócios. É muita gente que vê, né? Bruno Petri, filho do Roberto Petri, trabalha para o Real Madrid. Né? Está trabalhando para o Real Madrid? Sim, antes ele trabalhava para o Casimiro, individualmente, e depois passou a trabalhar também para o Real Madrid. Ele é um observador. Sim, manda informações sobre jogadores, é isso? Sobre jogadores daqui. Ele mora no Brasil, mas ele faz esse trabalho de observação para o Real Madrid. Também é um cara bárbaro, esqueci agora o nome também, que trabalha para a América Latina também. Cada vez mais. E são, evidentemente, de crachá, extremamente competentes, capazes e fazem esse meio campo, fazem essa observação. Inclusive, no caso do Manchester City, que tem vários clubes satélites, eles observam e falam: esse jogador já pode ir para o Manchester City para tentar, como foi o caso do Gabriel Jesus. Esse, de repente, você contrata, mas empresta pro Girona. Esse fica aqui na América Latina, que tem um time também, acho que nos Estados Unidos, ou não sei aonde, enfim. Aliás, o Manchester City é daqueles que devem comprar um time e falar: não, mas já é de vocês. Ah, tá, desculpa, então devolve o cheque. Então, assim, tem cada vez mais esse pessoal extremamente profissional e com assim, uma estrutura absurda, né? Nós vamos para um rápido intervalo, mas antes vamos atender mais um ouvinte que manda um vídeo para cá e na sequência nós faremos o intervalo. Já que nós temos que juntar a nossa rede, vamos seguir o horário aqui, tá certo? Então vamos conhecer mais um amigão nosso. Boa tarde, Vanderlei Nogueira e todos os participantes aí da Esporte em Discussão. Vanderlei, gostaria de saber de vocês com a volta do Matheus Salles, vocês acham que com o Filipão ele vai ter chance nesse time do Palmeiras ou o Palmeiras vai emprestar ele de volta ao outro clube? Daí Ailton Gama do Grajaú, palmeirense. Boa tarde.
Bom, de qualquer maneira, a gente tem que analisar o seguinte: os ouvintes vão mandando para cá os vídeos e você vai participando do programa usando o nosso WhatsApp, 931-200-620, 931-200-620. Sobre o que disse o ouvinte, diga, Mauro. Não, o Matheus Salles, ele é interessante, ele fez uma grande partida na Copa do Brasil em 2015, na final, ficou aquela brincadeira que ele botou o Lucas Lima no bolso, e de fato ele fez uma grande partida, mas depois ficou muito tempo fora, né? Como é um volante, a gente sempre fala, o Filipão gosta, né? E ele gosta mesmo. Então, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Mas vai depender ainda das movimentações de mercado do Palmeiras para ele ser reaproveitado ou não. Diga, meu caro Tebas. Eu concordo com o que disse o Mauro Betti, Vanderlei. Obrigado. Sobre Palmeiras também, o Marcos Rocha, né, renovou seu contrato por mais 4 anos, né? Acabou o contrato dele, ficava a dúvida se ficaria ou não. Fica por mais 4 anos no Palmeiras. E aí muita gente tá criticando isso, porque vai fazer quase 31 anos já daqui a pouquinho, em um contrato de 4 anos e 8 milhões de reais para o Marcos Rocha. Tudo bem, tem o dinheiro Palmeiras, pode investir, mas tem muita gente criticando o clube por causa dessa negociação. Merece crítica? Bruno Prado. Ele é um bom jogador, mas eu acho que o valor pago ao Atlético Mineiro, que era o dono dos direitos, é alto e o tempo de contrato também é bem longo. Eu tentaria fazer, o Palmeiras pode ter tentado fazer um contrato mais curto, pagar menos, mas por esses valores eu acho que eu não teria feito o negócio, não. E você, Gabriel? Eu teria feito sim, Vanderlei. Gosto dele. Eu teria feito o negócio. Bom, o Palmeiras tem agora dois bons jogadores para cada posição, Mauro, ou ainda não? Quase isso, até por essa ideia do Filipão de usar um time titular e reserva, só para lateral direita, por exemplo, ele tem o Mike, que acabou bem a temporada, o Marcos Rocha, que alternou muito até por lesão, e tem o próprio Jean, que está recondicionado fisicamente e foi o melhor lateral do Brasileiro de 2016, teve uma série de problemas sérios mesmo no joelho, com a cartilagem, voltou, foi muito utilizado pelo Filipão, que o conhece desde a Seleção Brasileira de 2013, vamos ver como é que ele vai estar agora, mas enfim, são opções interessantes, eu acho que, embora caro, como bem destacou o Tebas, como ele já está no clube, foi campeão pelo clube, é um dos laterais mais campeões que existem hoje no mercado, e é uma posição muito carente no futebol, eu teria ficado com ele também, mesmo pagando um pouquinho acima do ideal e mesmo por um tempo longo de contrato. Pelo Twitter, o que é que dizem os nossos amigos? Chacon. Pessoal participando na hashtag Esporte Discussão, Rafael acredita que o Corinthians vai levar esse Paulistão. E o Daniel diz que o Mauro já comprou a faixa de campeão da Copinha, agora só falta o Mundial. De novo, e só para deixar claro, eu não torço por Sub-20, eu não quero gastar a torcida, só o time principal mesmo. Nada. Eu quero 11 Messis vindo do Sub-20, eu não vou dizer que eu torço contra, mas não gasto torcida. Você prefere revelação do que o título? Eu prefiro revelação e na verdade eu prefiro um time bom. O cara pode vir do inferno, eu não quero. Tem que botar a cara, bota os moleques pra jogar. Vamos pro inferno, eu quero ser campeão. Não importa se o cara veio do inferno ou da base, ou se veio do rival. Genial. Periquitos em revista, nem pensar. Jamais. Nós vamos pro rápido intervalo, já voltaremos com o nosso Esporte em Discussão. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão, 31 de dezembro, fechando o ano para você. Estamos aqui no alto da Avenida Paulista, em São Paulo, com o nosso Esporte em Discussão. Nós estávamos falando do Campeonato Paulista, o Tebas não falou a respeito dele, nem o Gabriel Dias. Diga, Rafael Tebas. O Paulistão, né? Eu tô otimista por conta desse Campeonato Paulista, viu, Vanderlei? Eu acho que os clássicos que tem na primeira fase são positivos, a gente vai pelo menos ter algum outro jogo um pouco mais atrativo, isso é muito bacana no Campeonato Paulista. Acho também que o calendário atrapalha um pouco, poderiam ser muito menos datas para que o mata-mata começasse antes, né? Na minha opinião deveria ser assim, o mata-mata logo de cara, com os times do interior se enfrentando numa espécie de primeira fase. Isso não vai acontecer tão cedo pelo jeito, né? Se a gente for depositar confiança na Federação Paulista de Futebol, mas eu tô otimista com o Paulistão. E o Gabriel? Bom, eu gosto do formato, Vanderlei. Acho que nós teremos aí um Campeonato Paulista talvez um pouco mais interessante do que nas outras oportunidades. Essa janela de transferências já mostra aí que os clubes vão querer mostrar alguma coisa para sequência, para os campeonatos que vão vir a seguir. Acho que tem chances talvez de equipes do interior. A Ferroviária está montando um bom elenco, tem feito bons jogos no interior, pelo menos a gente vê notícias disso dos amigos lá do interior, tem feito reformas também no seu estádio. Acho que nós teremos um campeonato legal. Os primeiros jogos são aqueles mais chatos
chatos de se ver, os jogadores ainda estão voltando, é mais cansativo de assistir, mas logo depois ali, da metade pro final, já começa a melhorar. Legal. O Bruno que não gosta de negócio de mata-mata, ou gosta, Bruno? Você sempre foi contra, né? Eu gosto de mata-mata em Copa, em campeonato, pontos corridos, né? Numa Libertadores, numa Copa do Brasil, tem que ser mata-mata mesmo, mas num Campeonato Brasileiro, eu sou a favor dos pontos corridos. Eu acho que tem que ter as duas formas, as duas fórmulas, e no Campeonato Brasileiro acho que não deve mudar. No Paulista, já que tem o campeonato, aí pode fazer o regulamento que quiser, faz Copa, põe 100 times, divide em grupo, pode fazer do jeito que eles quiserem. Eles não gostam do Campeonato Paulista. O Bruno Prado não gosta, Flávio Prado não gosta. Eu gosto do Campeonato Paulista, também. só para ficar claro, eu gosto. Claro, você precisa ser repensado. Acho que tem que diminuir o número de clubes, de cara, diminuir o número de clubes, aí de cara. Depois o resto pode inventar o que quiser. Mas eu gosto do Campeonato Paulista, eu estou falando do Campeonato Paulista. Eu reconheço que os outros estaduais não são legais. Acho que quase que a totalidade. A gente reclama do Paulista, o Carioca começou essa semana passada. Já começou. Já começou. Ele antecipa. É uma coisa bacana. Diga, Chacon. Pessoal participando com a hashtag Esporte em Discussão lá no Twitter. O Felipe Santos querendo uma vitória do Corinthians nessa copinha São Paulo. E o Paulo falando que o tricolor será campeão da Libertadores com gol de Pablo pra cima do Atlético Paranaense. Bom, a gente pode começar a conversar sobre Libertadores também, aqui no nosso Esporte em Discussão. A Libertadores, que é um campeonato importante, tem 47 clubes, começa no dia 22 de fevereiro e vai acabar só no dia 23 de novembro. Quase o ano todo a Libertadores, com uma final única. Será em Santiago, você sabe. Pela primeira vez, a final será única em Santiago. Então, sobre essa Libertadores com 47 clubes, a gente pode conhecer o que é que vocês estão pensando. Já estão pensando no futuro, já saindo de 2018 e pulando para 2019 e falando daquilo que teremos nesse ano que está quase começando. Diga, Bruno Prado. Então, esse formato com esse número de clubes, ele vem desde 2017, vai ser o terceiro ano, e houve essa mudança que parece pequena, mas ela é importante, porque são 32 na fase de grupos, 28 já classificados e mais 4 que virão de 19 da pré-Libertadores, e Brasil e Argentina passaram a ter muito mais vaga que os outros, né? Brasil e Argentina, cada um esse ano já vai ter 6 na fase de grupos, já tem 12 somando os dois, e podem vir mais times desses países da pré-Libertadores. Os outros países têm só 2 na fase de grupos garantidos, aí pode ter mais 1 ou 2 da pré-Libertadores. Então, em 2017, dos 8 finalistas, só Jorge Wilstermann e Barcelona de Guayaquil não eram de Brasil e Argentina. Em 2018, só o Colo-Colo não era de Brasil e Argentina. Esses 3 que furaram, eliminaram brasileiros. Então poderia ter tido quartas de final completa só com Brasil e Argentina. Então essa é uma tendência, porque eles têm muito mais vagas que os outros, além de ter mais dinheiro, ter mais condição de contratar. Então, mais uma vez, deve ser uma disputa majoritariamente entre os times dos dois países. O Brasil, na teoria, tem times mais fortes que a Argentina. Alguns times importantes da Argentina ficaram de fora, mas tem Boca e River na disputa. Então, eu acho que, mais uma vez, Boca, River e os principais brasileiros serão os grandes candidatos ao título. Não teremos Independiente, não teremos o Racing, que é uma boa equipe. Então, a Argentina ficou um pouquinho desfalcada, mas tem as suas duas principais equipes, Boca e River. Do Brasil, acho que Palmeiras, Flamengo, Grêmio e Cruzeiro são os mais fortes, são os que têm mais condição de brigar. E o Mauro? Libertadores da América na sua vida, mais uma, Mauro? Mais uma, e é isso que falou o Bruno em relação aos argentinos, desde o ano passado, não, ainda esse ano, a gente tá com mania de achar que é o ano passado, não, ainda este ano, 2018, com a final fantástica no Santiago Bernabéu, estavam com muito dinheiro. O Prato é o jogador mais caro da história do Boca, era o elenco mais caro da história do River. O Prato era... Não, Prato tá difícil. Prato no River. Parece calma, que nem bebi ainda, calma. É o Prato. Vai beber mais tarde. Mais tarde, exatamente, mas você aprecia com moderação. Prato é o mais caro da história do River, o elenco mais caro da história do Boca. Isso. Então devem continuar, claro, com algumas mudanças, vão continuar fortes. E tem duas coisas nessa Libertadores em relação a de 19 a que foi 2018, que é exatamente a mesma coisa em relação ao tempo de disputa, então é mais difícil você prever alguma coisa. Tem essa janela de janeiro e a do meio do ano que é mais intensa, com o mercado europeu, chinês, etc e tal, do mundo árabe, agora do Egito, tirando jogadores. E a final única que pode mudar. Não que vai mudar, vai ser, infelizmente, na minha opinião, a final única, mas é diferente, eventualmente, um jogo, sei lá, na Bomboneira e outro no Maracanã contra o Flamengo. Um jogo só em Santiago do Chile vai depender exatamente de quem for o adversário.
Aconteceu, inclusive, na própria história da Libertadores, há 50 anos atrás. O Palmeiras vendeu o mando, digamos assim, no terceiro jogo, na final, que ia ser justamente em Santiago, para Montevidéu. Aí o que aconteceu? A torcida do Estudiantes de La Plata praticamente invadiu Montevidéu, muito mais próximo. O Estudiantes também quase que jogou em casa e venceu o terceiro jogo decisivo contra o Palmeiras por 2-0. Então, dependendo de quem fizer a final em Santiago, pode ter uma torcida maior e pode ter uma ligeira vantagem. Então, eu vejo os brasileiros muito fortes, entre os brasileiros São 8, os mais... né? Exatamente. Acho que todos passam, apesar da fase complicada inicial para São Paulo e Galo. Eu vejo Palmeiras e Flamengo hoje com mais chances de ir ali na Libertadores. E o Tebas? Eu concordo com o Mauro Betting, também não gosto dessa final com jogo único, acho que eu sou até minoria aqui, não tenho certeza, mas não gosto da final em jogo único. Não, o Mauro também não gosta. O Mauro também não O gosta. Mauro não gosta, você não gosta, o Bruno não gosta? Sim, eu acho que vale o teste. Seria legal como um grande evento, mas eles não conseguem fazer um grande evento nem na competição. Esse é o problema, né? Se fosse mais bem organizado, se eles fizerem direitinho, dá para fazer um evento legal. Eu achei legal. É claro que a gente vai saber depois. Antes, Sim, isso é verdade, eu acho legal. isso é Sim. Tomara funcione, aí eu vou curtir. Mas eu achei que não me incomodou. Um jogo só, acho que dá para fazer um evento legal, uma semana com as pessoas que forem passeando lá por Santiago, pelo Chile, e aí fecha esse pequeno tempo de excursão com a decisão da Libertadores. E a final será no fim de semana, né? Será no sábado. Então, no fim de semana. No sábado e no domingo o cara vai para o aeroporto e pumba, volta para casa. Essa tá na minha cabeça. Agora pode dar tudo errado. A gente vai no dia seguinte falar que não funcionou. Diga, Gabriel Dias. Nós estamos tendo uma tendência a copiar tudo que acontece na Europa sem conseguir fazer o que eles fazem na Europa, né? Eu acho que vale o teste, apesar de ter um pezinho de desconfiança, não sei se vai dar certo, mas também não vou dar uma de profeta do apocalipse aqui. E onde tem equipe argentina, a gente sempre treme, né, Vanderlei? Acho que os brasileiros vêm muito forte, o Palmeiras é um dos favoritos, Mauro, atenção, o Palmeiras é um dos favoritos. É o clube que tem melhores... eu acho que é quase uma obrigação de ganhar. Tem que ganhar, Mauro, sai do muro. Mas vamos ver. E eu acho que os brasileiros vão se dar bem. Tô acreditando que o São Paulo vai passar dessa pré-Libertadores. Eu não gosto da final única porque ela vai depender da sorte de cair em duas equipes com tradição na final. Por exemplo, se a final for Boca e Corinthians, Boca e Flamengo, acho que vai ser legal. Vai ter muito torcedor argentino e brasileiro lá. Tá. Agora, se for Deportivo Táchira e Santos, por exemplo, ou e Palmeiras e Corinthians, tendo um time que já não tem tanta expressão na final e pode acontecer na Copa Libertadores, já diminui o impacto da final e é difícil levar gente. Eu já acho que é o evento. É final da Libertadores, o cara vai. O cara local e dos países, dos times envolvidos. Mas a gente vai voltar a falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos para um rápido intervalo. Este é o nosso Esporte em Discussão. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão sobre Libertadores. Faltou dizer alguma coisa? Tem gente mandando mensagem para cá pelo nosso Twitter, é isso, ô Giovanni Chacon? É isso aí, último dia do ano, pessoal participando aqui no Twitter, na hashtag Esporte em Discussão. O Fernando de Salto fala que bem que o Palmeiras poderia trazer o Fernando Torres, seria um excelente reforço. Pelo amor de Deus, seria Chacon. bi da Libertadores facilmente e o Mundial viria. Vai, porco. E o Rodrigo Pavão fala aqui, ó. Você fica dando voz aí, o pessoal manda, eu tenho que ler. Eu vou mandar pedir no Messi também. É uma opinião sua. Isso é verdade, também o ouvinte tem sempre razão. O Pode Rodrigo falar, Pavão fala aqui, ó. O que é melhor de ver? Libertadores ou Campeonato Italiano? Ambos são um horror e todo batido. Mais bonito do que ver você. Começa por aí. Você, o Chacon, não, evidentemente, o nosso amigo ouvinte que tem a antevisão do craque. Assim, ele já pensou na sexta-feira à noite, vamos mandar este mesmo. Assim, não, falando sério, do Ninho Torres, cara, não é uma coisa impossível um time brasileiro com dinheiro que tem Flamengo e Palmeiras contratá-lo. Mas eu não contrataria de jeito nenhum, embora seja um vencedor. Porque, sei lá, é um cara que dá pra de repente conversar. Ninho Torres, o que você tá fazendo da vida, cara? Eu não contrataria, mesmo no auge. Tá no Japão. Ele tá no Japão. Enfim, eu não contrataria. Não dá ideia, não dá ideia. Não, falando sério, mas é legal eu respeito a história dele.
Ele já foi um dos jogadores mais caros do mundo e não dá pra entender. Ele tem gols vitoriosos na Eurocopa de 2008 para o primeiro título da Espanha e tal. Acha que aqui no Brasil mas, não cabe? Não, cabe como jogador, cabe um monte, mas eu sei lá. Você só não quer no seu time, né, Mauro? Não, eu só não entendi por quê, porque nós temos muitos melhores aqui. Não, eu não sei, eu vou ser bem franco, mais uma vez. Por favor. Não gosto do Nil Torres, cara. Eu acho muito overrated, assim, muito assim. Eu sei, já falei, super valorizado, ele tem gols importantes, respeito a história muito bonita que tem pelo Atlético de Madrid, mas tá bom. Então o Davidson é melhor que ele? Não é isso. Mas eu não acho que valeria tamanho investimento. Isso. E o Bruno? Acho que seria legal, mas assim, dentro de uma coisa sem fazer nenhuma loucura, nenhum absurdo, sem nenhum absurdo, nenhuma loucura. Brincadeira, seria muito legal. Seria. Ele joga, ele joga tranquilo aqui, como quase qualquer um joga tranquilo aqui de um nível razoável. Maxi Lopes, que a gente viu. O Maxi Lopes, nossa senhora, foi muito menos jogador que o Fernando Torres, chegou no Vasco e fez uma enorme diferença no Vasco. Mas sim, seria legal, mas sem pagar nenhum absurdo, né? Mas se ele viesse num preço compatível, seria muito legal e ele ainda conseguiria fazer diferença aqui no nosso cenário. E pra você, Teres? Eu acho que seria sensacional ter o Torres aqui no futebol brasileiro. Jogaria em qualquer clube do Brasil. Tudo bem, eu também acho que é supervalorizado. Não acho que é um dos principais, nunca foi centroavantes do planeta, mas ídolo no Atlético de Madrid, fez vários gols importantes, até pela seleção espanhola, no Liverpool. Como é que não joga aqui no Brasil? Se você tivesse contrato fácil entre Fernando Torres e Wagner Love, quem você traria? Fernando Torres. Pelo amor de Deus, né? Fácil. Wagner Love, né, Vanderlei? Não, você Fernando está Torres, fácil. Pela mesma grana? Trazer gringo, vem trazer brasileiro. Pela mesma grana, Torres fácil. Torres fácil. Pela mesma grana? Sim. E você, Gabriel? Não, vamos parar de sonhar, né, Vanderlei? Eu tô me sentindo aqui num filme, dia 31 num sense. é uma boa pauta pra Pelo gente amor de Deus. Bom, Você acha que o Fernando Torres vai querer vir pro Brasil jogar futebol? Não vem. Já estamos há 5 minutos enrolando, Não vem. Mas o ouvinte sugeriu. São tantos sonhos. Mas o ouvinte sugeriu. Esse ouvinte que mandou mensagem. Mil e uma noite. Eu já ouvi aqui muitos de vocês dizerem o seguinte, que pelo que alguns salários são compatíveis com aquilo que se paga na Europa. Sim. Sim. Então, se você tem o mesmo salário, para alguns, claro, não estou me referindo ao Messi, alguns salários, você tem a possibilidade de oferecer uma grana. O cara pode concordar ou não. É que o Mauro colocou o pé tão atrás contra. Parece que o Fernando Torres ele é bom, mas é que eu tenho. Eu tenho uma, sei lá, discordância com ele, respeito e tal, mas não o admiro, sabe? Entendo quem gosta. Entendi. Somente o torcedor colchoneiro. Vanderlei, tô até com a os Copa números de 2010 aqui. Ele jogou muito bem. Ele teve uma lesão no joelho um pouco antes da Copa, jogando pelo Liverpool, e depois nunca mais conseguiu jogar em alto nível, assim, alto nível europeu, né? Aqui joga. Olha o Torres, Vanderlei. Jogou no Atlético de Madrid, Liverpool, Chelsea, Milan, Atlético de Madrid de novo. Só time grande na Europa. E só poetas pra ficarem dando moral pra sonhos impossíveis. 91 gols pelo Atlético de Madrid, 81 gols pelo Liverpool, 45 gols pelo Chelsea, 18 gols na volta pelo Atlético de Madrid e 23 gols novamente pelo Atlético de Madrid. Quer dizer, fez gol. Só sobre Libertadores, todo mundo já falou? Faltou dizer alguma coisa? Tem mais mensagens aí? Diga, Chacon. Pessoal participando na hashtag Esporte Discussão, o Leandro fala aqui, Sampaoli treinou a seleção da Argentina em Copa e hoje está no Santos. Eu ofereceria um contrato para o André Vilas-Boas, que foi do Tottenham. Carille é bom, mas o Corinthians precisava melhorar o seu nível. E o Caio Macedo fala aqui, o Ezequiel Barco, poderia vir pro Brasil, né? Vem pro tricolor, craque. Bom, aí também essa fase, todo mundo quer tudo. Vamos falar da Sul-Americana? Sul-Americana começa agora. O São Paulo, inclusive, está preocupado porque vai começar mais cedo, aquela coisa, Libertadores, começa no dia 5 de fevereiro e vai até dia 9 de novembro. Quase um ano também. Falando da Sul-Americana, que tem o Corinthians, né? O Corinthians está na Sul-Americana. Corinthians e mais o Santos. Corinthians e Santos. Fluminense também, Botafogo. Corinthians e Santos estão na Sul-Americana. Vamos falar dela, Mauro? Vamos. É o que restou pro Corinthians e pro Santos. E para azar do Corinthians e azar do Racing também, eles se enfrentam de novo agora, né? É um clássico que poderia ser até a decisão da Copa Sul-Americana. Então já é pedreira direto pro Corinthians. No mais, é um torneio que
Quando se ganha é legal, né? É uma mania que a gente tem. Quando não é, evidentemente, o torneio mais importante, não se compara, por exemplo, aquela Supercopa da Libertadores e menos ainda a Mercosul. É mais comparável à Copa Conmebol que se tinha nos anos 90, ainda um pouquinho melhor que a Conmebol, mas não muito, né? Porque até a época, nos anos 90, eram 3 as competições sul-americanas, mas é o que se tem. Ninguém quer jogar sul-americana a princípio, mas já que tá, vamos tentar ganhar. Então, assim, dos que estão... o que pode ir além pela camisa, pela história, pela necessidade é o Corinthians, até porque inclusive tem um belíssimo prêmio para o campeão, que é já garantir uma vaga na Libertadores. Então é um ano que o Corinthians pode chegar lá, mas para azar do Corinthians, mas entendo também do Racing, eles já se enfrentam já no primeiro mata-mata. Diga, Bruno. Não é bom, né, pegar um Racing logo de cara, né? O Corinthians não teve um sorteio muito feliz. Time argentino que é o líder do campeonato argentino, inclusive, né? O campeonato argentino, ele segue o calendário europeu, vai acabar no meio de 2019, então ele tá rolando e o Racing é o líder do campeonato. Então não foi um sorteio muito legal pro Corinthians. O Santos pega o River Plate do Uruguai, aí já bem mais tranquilo pro time do Santos. Mas é uruguaio, né? E a Copa Sul-Americana, mas o Uruguai tem uma boa seleção, mas de clubes faz muito tempo que os clubes uruguaios são fraquíssimos, inclusive o Peñarol e o Nacional. Mas a Sul-Americana não tem fase de grupos, né? Mata-mata do início ao fim, e também será um jogo único na final, vai ser em Lima, a final da Copa Sul-Americana. É uma competição que acho que melhorou muito nos últimos anos. Acho que o calendário, o ano inteiro, junto com a Libertadores, acho que melhorou bastante a Copa Sul-Americana. Antes, quando o time jogava as duas, era uma confusão enorme. Acho que agora ela tá mais bem organizada, tá mais legal. Esse mata-mata o tempo todo é delicioso. É legal, né? Delicioso. Diga, o Tebas. Vanderlei, eu concordo com você. Pra mim tinha que ser tudo mata-mata. Primeiro jogo ao último jogo. E sem prorrogação, quando precisar decidir, pênalti. Direto. Eu também acho. Eu sou a favor disso. Pênalti. Olha, Vanderlei, infelizmente acaba a Copa Sul-Americana no dia 27 de fevereiro para o Corinthians e o Santos tem grande chance. É o Daniel Lian falando do São Paulo? Tem grande chance, o Santos também tem grande chance de ser eliminado no dia 26, um dia antes, não, um dia anterior. Contra o River Plate do Uruguai. O time do Uruguai realmente é muito mais fraco que o Racing, mas eu acho que é um time que pode ser encardido na pré-temporada. O Santos vai estar no comecinho de ano. Acho que vai ser complicado esse jogo para o time do Santos. E o Corinthians pega o Racing, que tem tradição. O segundo jogo é na Argentina. O estádio deles é um caldeirão. Então acho que é o presidente Perón, né? Então acho que o Corinthians cai logo no primeiro jogo contra o Racing. Que louco, hein? E você, Gabriel? Não, eu acho que o Corinthians não vai cair pro Racing, vai continuar na competição. Eu tenho esperança, Vanderlei, nos clubes brasileiros. Então você vai narrar o que? Racing? Não, eu quero que continue. Eu quero que continue, mas eu acho que não continua. Pelo amor de Deus, Tebas. O Corinthians está se reforçando, trouxe bons jogadores. Entendeu? Foi um dos clubes paulistas que melhor se reforçou. A Sul-Americana melhorou muito de uns anos pra cá. É uma porta aberta para alguns clubes que não conseguem chegar na Libertadores pelas outras vias ali, pelo Campeonato Brasileiro, pelas outras competições. Isso tem melhorado bastante. Depois do título do Atlético Paranaense, deu uma esperança maior pro pessoal. É um brasileiro que tá ganhando. Então eu acho que os times brasileiros... E o Corinthians só tem a Sul-Americana pra jogar também, né, Vanderlei? Então... É isso ou parar o ano de novo? Vai ser só o Campeonato Brasileiro. Exatamente isso. Um detalhe, Vanderlei. Por enquanto, os direitos de transmissão da Copa Sul-Americana para o Brasil são exclusivos de uma empresa de streaming. Nenhuma televisão, nenhuma TV, nem aberta nem fechada, da Zone comprou com exclusividade. Copa Sul-Americana. Só para o streaming mesmo. Streaming, mas TV fechada então não vai aparecer na TV? Tudo. Todos os direitos, só para o streaming. Eles compraram exclusivamente. Então não vai ter na TV? Só a internet. A Champions League passa pelo Esporte Interativo no Facebook, por exemplo. É algo parecido também. Essa empresa da Zone comprou exclusivo para o Brasil a Copa Sul-Americana. E pelo Facebook. Não, é um streaming. Você tem que assinar. A partir de até março é de gratuito. Você pode ver o Campeonato Francês e o Campeonato Italiano. A partir de março, para você ver, por exemplo, a Copa Sul-Americana, você vai ter que assinar. Não se sabe ainda exatamente quanto vai ser o preço da assinatura mensal. Ou você pode, acho que você pode assinar jogo a jogo, se for o caso. Mas enfim, você assina. É como se entrar, digamos, num YouTube, ou você vai lá no site da Zone e entra no Netflix. É inédito isso. No Brasil é mais ou menos o que já tem esporte interativo com Facebook, mais mas ou menos. Mas ainda tem a transmissão nos canais. Aliás, a Libertadores desse ano, os jogos de quinta-feira também serão exclusivos pelo Facebook. Sim. Jogos da Libertadores da América de quinta-feira. Mas aí é aberto ao público geral, né? Não tem um esquema de assinatura. Facebook, aí que tá. Você pode, como acontece já no esporte interativo, às vezes trava o Facebook, mas o problema é de telefonia. Mas é gratuito. Diferentemente, até porque hoje se paga a TV, até a TV aberta
oferta, muitas vezes você paga pelas operadoras, net, Sky, o escambau. Não, escambau não existe, mas algumas até parecem escambau, mas essa é uma outra história. Agora, é gratuito. Você, por exemplo, assistir pelo Facebook, o Facebook ainda é de graça, Sim. né? É isso aí. Por enquanto. Bom, de qualquer maneira será diferente. Uma competição diferente que quem quiser acompanhar vai acompanhar de uma forma diferente. Sim. Não era assim até Este agora. é o mundo. E a Sul-Americana terá uma final única e será em Lima. Nós vamos para um rápido intervalo. Já voltaremos com a sequência do nosso Esporte em Discussão, dia 31 de dezembro. Tá todo mundo aqui com você e para você. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. De cara, vamos chamar um ouvinte que mandou vídeo para nós, para o nosso WhatsApp, 931-200-620. 931-200-620. Vamos conhecer mais um amigo nosso. Vanderlei, aqui quem fala é o Vlamir de Santo André, São Paulo. Seguinte, esse ano, esse time vai me dar alegria. Esse time vai me dar alegria. Feliz ano novo para vocês, tudo de bom, tamo junto, tô sempre acompanhando vocês. Esse ano o Palmeiras ganha, vai ganhar título de novo, não tem jeito. Manteve a base e se reforçou bem. Não se reforçou mal, não. Muita gente nem os caras nem começam a jogar, já começa a falar isso, falar aquilo. É apoiar e vai ganhar de novo, não vai ter jeito. Nós vamos ganhar títulos importantes esse ano. Pode ter certeza. Um abraço, feliz ano novo para vocês. Esse segue a linha de Mauro Betting. Vai ganhar tudo. Tudo, de cabo a rabo. O que vier. Sub-12, sub-20. Isso não segue nada desses aí. Basquete não tem, né, Mauro? Tem. Não tem. Deve ter, mas eu não sei. Não torço contra. Teve, não, eu sei. Não torço contra, não. Pra deixar claro, senão eu não posso entrar. Eu não torço, ponto. Futebol de salão tem? Eu não sei. Tênis de mesa. Tem. Futebol de botão é muito bom do Palmeiras. E o tênis de mesa é um grande Hugo Yama. Palmeirense apaixonado. Enfim, de Hugo Yama a tudo. Não vai sobrar nada pra ninguém. Essa é o que diz sempre pelos corredores Mauro Beto. Ele cravou o título do brasileiro 3 meses antes. Ele dizia, já somos campeões. Vamos falar de Copa América. Copa América é importante. Aliás, a gente brinca, mas o Tite disse que é obrigação. Por falar, falou em obrigação. Pensou obrigação. O Brasil tem a obrigação de ganhar a Copa América, segundo o professor Tite, e eu concordo com ele. Joga em casa, tem melhores jogadores do que os adversários. Isso é um problema. É a principal força. Depois de 30 anos volta a jogar no Brasil. E vai te enfrentar os adversários sul-americanos e mais Japão e Catar. Portanto, tem obrigação de ganhar. Mauro Betting, seleção brasileira agora está começando a pensar, só pensa naquilo. Tem 2 amistosos em março, depois começa a preparação. Falando de Copa América, Mauro Betting. Sempre bacana, são 100 anos da primeira conquista do futebol brasileiro, o Campeonato Sul-Americano lá no Rio, nas Laranjeiras, com a prorrogação da prorrogação, um gol do El Tigre Frederich, na jogada do grande corintiano Neco, primeira estátua corintiana que foi quem fez a grande jogada. Isso é legal, sempre é bacana o torneio do Brasil, gostando ou não, caro ou não, a gente gosta, a bola vai rolar aqui e é fundamental para o Tite ter tranquilidade pensando sim na próxima Copa do Mundo, né? Aliás, agora em dezembro a gente vai estar completando 4 anos. É o maior hiato entre uma Copa e outra da história das Copas desde 30, porque a Copa vai ter que ser de novembro, dezembro, mais para dezembro do que novembro de 2022. Então você precisa pensar, parar e que a gente pare, pense e tenha paciência se eventualmente acontecer um tropeço. Claro que vai ser um tropeço. Claro que o Brasil é favorito, é quase que obrigado a ganhar essa Copa América em 19, mas se não ganhar, ou se não ganhar tão bem, ou ganhar nos pênaltis, ou ganhar com erro de arbitragem, que tenhamos paciência. Faz parte do processo de preparação para o time lá para o Catar, a gente passar pela Copa América e, se possível, ganhando. Mas se não perder, não é o caso de mandar embora todo mundo, porque eu entendo que o trabalho é bem feito e o mais capaz para fazer esse trabalho hoje na seleção brasileira é o Tite. Legal. E o Bruno Prado? Eu concordo com o Mauro. O Tite é o melhor técnico brasileiro. Eu acho que ele tem sofrido depois da Copa uma pressão desproporcional ao que foi a Copa. Muitas vezes dá a impressão de que a Copa foi um vexame, e não foi um vexame, foi uma
Derrota normal da seleção brasileira. Acho que o Brasil não fez nada de anormal, nada muito abaixo do que se esperava na Copa do Mundo. Claro que poderia ser campeão, mas eu não acho que ele jogou muito menos que os outros. Eu acho que ele poderia ter vencido o jogo que perdeu, não jogou muito menos que a França, que foi campeã. Ele era um dos candidatos e foi eliminado por outro dos candidatos. Então, normal, nada de outro mundo. Só que as pessoas não admitem que o Brasil possa perder. Então existe uma pressão enorme em cima do Tite. Eu acho que não tem motivo. Acho que no geral o trabalho do Tite é muito bom. Ele pegou uma coisa quase do zero, transformou num time e tá num momento de ajustes, né? Ele mesmo falou que a saída do Renato Augusto mudou a maneira de jogar, e é verdade. E ele tá arrumando uma outra forma, porque agora tem mais algumas mudanças, né? Ele não tem o Paulinho e o Gabriel Jesus no time titular, ele tem Arthur e Firmino. São características muito diferentes. Ele perde agressividade, perde infiltração, ganha posse de bola, ganha um passe melhor, mas não tá conseguindo ser agressivo. Ele tá buscando alternativas, pode ser com o Richarlison, entrando na área. O Firmino, ele não fica na área, ele sai. Então pode ser o Richarlison pelo lado, ao invés de um Douglas Costa entrando. Então ele tá buscando essas alternativas. Esses amistosos que ele fez até agora é exatamente para isso. Então, acho que não teve nada de anormal na Copa e nada de anormal nos amistosos. Acho que é uma cobrança desproporcional que o Tite tá sofrendo entre acertos e erros. Acho que ele tem muito mais acertos do que erros e o trabalho dele é bom. Então acho que ele devia estar trabalhando com mais tranquilidade. Eu acho que precisaria, qualquer treinador, inclusive o Tite, precisaria de mais tempo, mas não tem. E eu acho pouco aproveitáveis os amistosos. É muito pouca coisa. O cara chega um dia antes, faz um treino, me engana que eu gosto, sem nenhuma profundidade. Não adianta querer supervalorizar o treinamento, que não existe. Tá certo? Tem orientação, aponta aqui, aponta ali, mas não é o treino que afina a orquestra. E no dia seguinte joga. No dia seguinte joga e depois rapidinho desativa e cada um vai para sua casa e um abraço. Então eu acho isso, acho que são amistosos pouco aproveitáveis, acho que o sistema é pouco aproveitável. Eu acho que se tivesse, eu sei que é difícil, mas em vez de 2 jogos, um jogo só, mas com aquele mesmo tempo. Sim. Entendeu? Porque você tem uma semana para fazer 2 jogos, não é isso? Isso. Então você tem uma semana para fazer um jogo só. Então você chega um pouquinho antes, treina, você pode fazer uma coisinha um pouco mais elaborada. Para esses 2 jogos, que é um caça-níquel, para todas as seleções, não é só no Brasil, é pouco aproveitável e aí a gente vê a coisa não prosperar. Para a Copa América vamos ter um pouco mais de tempo, tomara que encaixe. E a gente vai avaliar. Mas até agora não vimos nada que pudesse provocar um certo entusiasmo, assim, né? Diga, o Rafael Teles. Olha, Vanderlei, o que me preocupa em relação à seleção brasileira é um pouco do que disse o Bruno Prado, né? Essa expectativa exagerada que existe em relação à seleção brasileira. Se tropeçar em algum jogo, mesmo que estiver jogando um bom futebol, a pressão vai ser muito grande para cima do Tite. Então, por isso, eu acho que a realização da Copa América, claro, pra gente é ótimo, é um torneio de importância mundial, mas pensando para o Brasil, seria pro Tite, né? Mais especificamente na cabeça do Tite, seria melhor que não tivesse Copa América. Porque se o Brasil tropeçar contra a seleção uruguaia, no mata-mata, 1-0 Uruguai no Mineirão, ou 1-0 Chile contra o Brasil no Mineirão, com o Brasil melhor que o Chile, e o Brasil for eliminado por Ventura num jogo como esse, aí a situação vai ficar muito complicada pro técnico Tite, é capaz até dele ser demitido da seleção brasileira, né? Se a gente for pensar no nosso histórico, e isso vai ser uma catástrofe para a seleção brasileira, porque o Tite é um grande técnico. Eu acho que a pressão será maior para cima de jogadores. O Tite também terá pressão, claro. Pode ser também. Mas vai ser um pouco diferente. Tem muita gente que já contesta o trabalho do Tite. Não é mais aquela unanimidade. Mas ainda assim, a margem de apoio que ele tem é muito grande, eu acho. A pressão será maior para cima de jogadores. Porque alguns jogadores... Neymar, né? O Neymar sempre vai ter que jogar bem. Porque se não jogar bem, vão pegar no pé dele. Mas os outros todos, eu acho que a pressão será para cima de jogadores, que se não forem bem, serão muito criticados. Que eu acho que a pressão ela é mais pesada do que devia. Depois da Copa, começaram críticas muito grandes, que assim, eu não consegui ver nada de anormal na Copa. O Brasil pegou um time tão bom quanto o dele, perdeu e ok, vambora, segue em frente.
É que, sei lá, acho que as pessoas não admitem que o Brasil perca. Ele perdeu para a Bélgica. Os jogadores da Bélgica, eles jogam as mesmas ligas que os jogadores do Brasil. Eles são companheiros de time. Eles lideram o ranking da FIFA. Tem muita gente que não acompanha, né? É bem normal. Tem gente que só assiste Copa do Mundo. A derrota do Brasil para a Bélgica foi normalíssima. Não tem nada de outro mundo. Por isso que eu acho que é um pouco exagerado isso aí. Tá bom, pressão por quê? Aconteceu algo anormal? Não. Pegou um time do mesmo nível e perdeu. Faz parte. Podia ter vencido. Com um pouco mais de sorte venceria. Enfim, foi um jogo igual. O primeiro tempo da Bélgica, o segundo do Brasil, e eles ganharam o jogo. Normal, 12 equipes do mesmo nível. As coisas mudaram, né? As coisas mudaram. O Brasil teve uma superioridade clara por alguns anos, agora já não é mais assim. Quem compreender dessa maneira vai sofrer menos. Quem entender que o Brasil é o todo-poderoso vai sofrer mais. Mas mesmo historicamente, teve a era Pelé, que óbvio, né? O Brasil ganhou 3 de 4 Copas com Pelé, mas depois ficou 24 anos sem ganhar também. É verdade. E ficou de 49 a 89 sem ganhar uma Copa América. Então, mesmo essa vantagem histórica do Brasil, assim, o Brasil nunca foi no futebol que os Estados Unidos são no basquete. E muitas vezes isso é vendido. Diferente do futebol mesmo. E muitas vezes é vendido, né? Que o Brasil é a NBA do futebol. Nunca foi. Ele sempre foi um dos melhores, sempre. Nunca foi o melhor destacado, como os americanos são no basquete. Isso nunca aconteceu. E não vai acontecer no futebol. Não tem como ser hegemônico desse jeito no futebol. O futebol, diferentemente do basquete, de outros esportes, quase sempre no vôlei, basquete, barra manteiga, o melhor ganha. O futebol não, a gente sabe disso, né? Então acontece. E o Brasil e Bélgica foi o time que mais finalizou na Copa, num jogo só, foi o Brasil contra a Bélgica. No meu critério, foi o que mais criou oportunidades, mas parou numa excelente atuação do Courtois e num primeiro tempo brilhante da Bélgica e ruim defensivamente do Brasil. Então, mas a Bélgica não é uma nuvem passageira. Não, além disso, claro, o time deles é muito bom. É um ótimo time. Tem que ficar claro. Normal perder. É verdade. O Brasil, como fala sempre o Bruno, é uma Copa que o Brasil poderia ter sido hexa. Como foi a França também. Então, Croácia chegou a Bélgica final. poderia perfeitamente ter sido campeão. Então, claro. A Bélgica tinha time para ser campeão. Então, é líder do ranking. Sim. Continua vencendo. E é uma geração que vai estar aí na próxima Copa. É isso aí. Ainda vai, a maioria dos jogadores. Eles têm a Eurocopa em 2020. Se a Bélgica ganhar a Euro, é normalíssimo. É um dos melhores times. Diga, Gabriel, falando também de Copa América. Sobre a Copa América, eu acho que o Tite não deve sofrer tanta pressão se não ganhar, depende muito do momento, é verdade. Ele ainda tem muito crédito com a torcida brasileira. Também esses amistosos aí, a pouca exposição da seleção brasileira em si gera um crédito grande para ele. O torcedor tá carente de títulos, mas depois da derrota lá pra Bélgica na Copa do Mundo, acho que as coisas atenuaram um pouco. A galera começa a se acalmar também. As pessoas têm que ver que a globalização chega inclusive no futebol. Tem muita gente que é o que o Bruno falou, só assiste Copa do Mundo, só vê Copa do Mundo e tal. E se perder a Copa América, o que eu acho que não vai acontecer, porque eu não vejo uma seleção sul-americana tão forte assim. Acho que o Brasil, perdendo a Copa América, não perderá o Tite. Ainda vai ter muito saldo pela frente. Mas também não vejo assim uma seleção sul-americana capaz de bater de frente com o Brasil, Vanderlei. E vai ser uma overdose de jogos de seleção, de seleções aqui da América do Sul. Porque Niki acabar a Copa América, vai começar as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. É isso, não é? É exatamente então, isso. dependendo do que acontecer na Copa América, o Brasil chega com o peito estufado para as eliminatórias ou chega meio baleado. O que vocês pensam dessas eliminatórias também? Nós estamos projetando o futuro aí, nessa virada do ano. Já estamos lá na frente, no segundo semestre, quando vai começar a eliminatória. E aí, Mauro? Brasil, até porque é difícil, né? E imagino quando tivermos 48 seleções na Copa do Mundo. Vai ter 10 seleções da América do Sul, 12 vagas. É um negócio mais ou menos desse nível, né? Então o Brasil sofreu mais do que deveria na última, até a troca do Dunga pelo Tite, mas não vejo grandes problemas não, né? Podiam tentar criar alguma coisa, o troféu, sei lá, água de salsicha pra ganhar Libertadores, ganhar eliminatórias, que não acontece nada, né, se ganhar. A Copa América poderia servir pra eliminatórias. Mais ou menos como a Nations Cup na Europa, não me pergunte, tem transmissão, não consigo explicar, mas basicamente assim você consegue uma vaga até na Copa São Paulo Futebol Júnior, assim, pra Nations Cup. Mas enfim, podia tentar alguma coisa, sei lá, até pra animar um pouco mais a disputa pelo primeiro lugar nas eliminatórias, sei lá. Eu acho que o Brasil só vai ter problema na eliminatória se fizerem bobagem depois da Copa América. Tipo, perde, manda o Tite embora, traz outro técnico, aí reformula todo o time. Só assim, se tiver um normal, o Tite trabalhando com essa base, não vai ter problema.
Fala, Chacon. Pessoal participando aqui na hashtag Esporte Discussão no Twitter, né? O Maicon fala aqui ainda sobre Sul-Americana, líder da Argentina é igual ser 10º colocado no Paulistão, não vale nada. O Corinthians atropela, vai Timão. Aí falando sobre Copa América, o Jorge fala aqui, Brasil vai arrebentar nessa Copa América, melhor seleção do mundo, vai atropelar tranquilo. O Jean, aqui ó, Brasil, mais cauteloso, hein? Brasil empatou com a Suíça na Copa. A Suíça perdeu pro Catar no amistoso. Tomara que o Brasil não encare o Catar. Nossa senhora, hein? E na Nations League eles meteram 5 na Bélgica. A Suíça. Eu acho que falando de Copa América novamente, né? Na minha opinião, Vanderlei Nogueira, a Copa América, ela é sim um torneio de fundamental importância, na minha opinião. Eu acho que depois da Copa do Mundo, pensando pela seleção brasileira, depois de Copa do Mundo, é óbvio, o segundo mais importante é a Copa América, mais do que as eliminatórias, até porque as eliminatórias, a gente sempre foi para a Copa do Mundo, não teve uma edição que a gente deixou de ir para a Copa do Mundo. O Brasil é a única seleção, até o Nilson César bate no peito para dizer isso. E fala também pentacampeão. Pentacampeão, nunca deixamos de ir, e é verdade, ele tem razão. Então eu acho que a Copa América, depois da Copa do Mundo, é o segundo torneio, a segunda Copa de mais atraente para o Brasil. Por falar em seleção brasileira, chega a informação que o Thiago Silva foi escolhido pela France Football, o melhor estrangeiro em atividade lá, deixando para trás o Neymar, o Cavani e tantos outros que estão por lá. Claro, o Neymar foi desconsiderado porque ficou quase 6 meses sem jogar, machucado, sem dúvida. Mas a notícia boa é que o Thiago Silva recuperou bons momentos, na verdade. Ele não teve, ele passou por uma situação difícil, uma fase que estava dando tudo errado para ele. Mas agora ele está vivendo um bom momento e é bom para a seleção brasileira, né, Bruno? O Thiago joga muita bola, né? Esse mau momento foi mais na seleção do que nos clubes, né? Nos clubes ele manteve a média dele, né? O Thiago é um baita de um zagueiro, ele joga muito, ele é técnico, ele é rápido, fez uma Copa do Mundo excelente. O Thiago Silva é muito bom, então acho até que ele ainda pode colaborar com o Brasil na Copa América. Então o Thiago, ótimo para ele, é um excelente jogador. Bom, tem mais vídeo por aí? Tem chegando, né? 931-200-620, 931-200-620. Os vídeos vão chegando, nós vamos conhecendo os amigos que participam do Esporte em Discussão neste último dia do ano. Vamos para mais um. Boa tarde, Robenilson, Salvador, Bahia, torcedor do Corinthians. Gostaria de saber qual a opinião de vocês sobre Gustavo, seu novo centroavante, ser uma opção do Corinthians também no ataque. Muito obrigado, boa tarde, valeu. Um especialista em Gustavo é o Bruno Prado. Diga, Bruno. Ele fez um bom ano no Fortaleza, né? Ele foi um artilheiro no Fortaleza, mas são coisas bem diferentes, né? Fica a imagem do último ano, mas o Roger, que é muito criticado, eu não acho que ele seja pior que o Gustavo. E o Gustavo fez um bom ano na Série B, não é um sinal de que ele vai fazer na Série A. Então, eu acho que ele pode até ter uma oportunidade, mas não é uma garantia de que vai ser muito melhor do que os centroavantes que já estão no Corinthians. Fala, Chacon. Pessoal aqui participando na hashtag Esporte em Discussão aqui no Twitter, né? O André Souza fala que São Paulo vai enfrentar essas equipes europeias em pré-temporada, vai acabar derrotado por ambos e pelo Ajax com gol de David Neres. O Paulo Henrique fala aqui, ó, quero ver alguma seleção bater de frente com a pentacampeã mundial. Todos querem, mas só nós somos o Brasil. Isso, assinado Nilson César. E aí, eu queria dizer o seguinte, aqui pelas redes sociais chegam perguntas, teremos o VAR em 2019 no Campeonato Paulista, na parte final, né? Sim. Na parte final. Na parte final no mata-mata vai ter. No mata-mata teremos o árbitro de vídeo. Tomara funcione. E é inevitável. Se é pra parar o jogo e não funcionar, melhor não ter, né? Porque já fizeram isso mil vezes esse último tomara ano. Funcione. Tá tendo tempo pra treinar, tá certo? Sim. Agora não pode dizer que não tem tempo. Fomos pegos de surpresas. De surpresa, não é verdade, isso? Né? Na final da Copa do Brasil, o juiz fez um rolo com aquele árbitro de vídeo. É impressionante, é uma coisa pra ajudar. E os caras fazem uma confusão, né? Espero que ano que vem as coisas funcionem. Foram melhor. 2 lances no mesmo jogo. Foram, Corinthians e Cruzeiro. Outra pergunta que chega aqui, que é a força financeira de 2019 está entre Palmeiras e Flamengo? A resposta é sim, né? Sim, claramente. Sim.
Palmeiras. Claramente. Flamengo não. Flamengo é sempre a mesma coisa. Mas tá com o Flamengo. Tá chegando financeiramente. Tem mais dinheiro da televisão e de tanto bater na trave vai entrar. O Flamengo Eu só acredito vendo. Tá bom, o Flamengo aprovou o orçamento de São Tomé. 700. Ô Mauro, o Flamengo aprovou o orçamento de 2019 de 750 milhões. Isso, vai entrar mais dinheiro na televisão. O Palmeiras ainda. O Palmeiras foi de 550 tá negociando milhões, uma coisa assim. Ainda o contrato de TV aberta com a Globo. Pode, claro, se fechar, entrar mais dinheiro. Enfim, são os dois clubes que estão num nível financeiro muito forte. E o Flamengo, de tanto bater na trave recentemente, para mim vai começar a ganhar. Para mim, um palpite, diferentemente do palpite do Tebas, o Flamengo vai começar a ganhar e essas bolas que estavam indo para fora vão começar a entrar. O Palmeiras quer ganhar a mesma coisa na televisão daquilo que é pago para o Corinthians e para o Flamengo. Exato. Vai conseguir, Mauro? Provavelmente não. Até porque fechou com a Turner, o Esporte Interativo. Isso também faz com que não haja tanta boa vontade assim da Globo, e faz parte do negócio em pagar a mesma coisa que recebem Corinthians e Flamengo. E até porque essa discussão muito longa. Uma outra pergunta que chega aqui para o Bruno Prado é a seguinte: Europa versus América do Sul. A condição de encarar com as mesmas armas o futebol europeu é uma condição inalcançável? Hoje é inalcançável. E vai demorar muito para alcançar, se um dia alcançar. Acho que dá para fazer coisa melhor aqui do que tem sido feita, mas ainda é uma distância enorme, né? Nesse momento a gente tem que distanciar da Ásia e da África, porque tá ficando cada vez mais perto, né? Pelo menos quando tem esse Mundial de Clubes, que é onde o único torneio que tem o confronto entre times de todos os continentes, dá para ver que estamos mais próximos dos asiáticos e dos africanos, mas os europeus estão muito distantes, mas dá para fazer coisa melhor aqui, mesmo que não alcance eles, mas dá para fazer coisa melhor aqui. Qual é a diferença, Mauro? Cavalar? Oceânica? Ele é um oceano, é um oceano que a gente tem entre nós, o Atlântico, e bota mais o Pacífico e mais um terceiro continente. E o duro é que tá aumentando, né? Tá aumentando. É como, no princípio era uma bola de fogo, aí nasceu Paulo Baier, Pangeia, e aí os continentes foram e ficou desse jeito assim, cara. Tá cada vez mais distante a Europa mesmo, e a Europa do resto do mundo. Não tem a dúvida. Não é só, claro, pro futebol sul-americano, até porque de 2010 para cá já são 4 finais de mundiais de clubes que os sul-americanos não chegam nem à final. Fala, Tebas. O que deixa claro pra mim que a diferença tem aumentado é o que sempre eu diz do Bruno Prado. No Mundial de Clubes da FIFA, antigamente já era uma certeza que a final seria entre o europeu e o sul-americano, e aí poderia acontecer qualquer coisa. Ao longo do tempo, a final realmente passou a ser sempre europeus contra sul-americanos, só que com o favoritismo dos europeus. Aí, de repente, começou a ser sempre europeus e sul-americanos com europeus vencedores. E agora, a dúvida até de quem faz a final. Hoje em dia é europeu com certeza, e aí os europeus podem enfrentar os sul-americanos, ou os asiáticos, os africanos. Então a gente está até no mesmo nível dos outros continentes e, portanto, muito mais longe dos europeus. Essa conversa ficou ainda mais viva nas últimas horas, nos últimos dias, nos últimos tempos, porque o Real Madrid não chegou bem. Então era grande chance de tomar uma cacetada lá. Poxa, se não bater neles agora, não vão bater nunca mais. E ele foi lá e molezinha, pumba, conferiu e ganhou. Diga, Gabriel, diferença enorme. Eu concordo com o que o Mauro falou. A diferença é muito grande realmente. Nós temos aí um espaço gigantesco. O Mundial mostra um pouco, apesar da gente não concordar com o formato, mostra um pouco. Os times sul-americanos vão lá e tomam bomba. Não tem muito o que fazer. É uma diferença muito grande, e principalmente a diferença de organização, que é o maior problema, né? Tem mais um vídeo aí, né? Vamos acompanhar? 931-200-620. Vamos conhecer mais um amigo nosso. Galera do Esporte e Discussão, que é Manuel de Suzano. Ô Vanderlei, sou torcedor do Santos, e o presidente do Santos acha que só contratar o Sampaoli já resolveu o problema. Eles têm que contratar jogador. E outra coisa, esse jogador que não quiser ficar no Santos, libera ele para jogar em outro clube. Jogador tem que ficar no clube se tiver com vontade de jogar no clube, senão não vai render nada, vai atrapalhar. E outra coisa também, esse negócio do Santos ficar jogando na Vila Belmiro, eu não concordo, porque o Santos não é time de jogar com 4.000 pessoas, 2.000 pessoas, não. O Santos é grande, o Santos tem que jogar em São Paulo mesmo. Um abraço para vocês, eu escuto vocês todos os dias. E eu gosto muito do programa de vocês, viu, Vanderlei? Sou seu fã. Você e o Newton César é o Neymar do futebol. Vocês são fera mesmo. Vocês entendem mesmo de futebol.
o Neymar e o Nilson César merece essa comparação. Ele é o Neymar na narração esportiva. É verdade. Ele que gosta tanto do Neymar. Tanto do Neymar. Olha, atenção, tem um tema aqui que é legal. O ouvinte manda pra cá e eu lembro que eu li esse tema, lembrei do Bruno, né? Porque o Bruno tem falado muito isso, né? Ele tá pregando, o Flávio também, o Mauro, todos vocês pregam que o futebol tem que ser melhor, mais bonito, pra cima, em busca de gols. A gente gostaria de ver aquela coisa, né? Já pensou? Todo jogo 6-5, 7-6? Seria um negócio assim para mandar todo mundo para controle cardíaco, né? Olha, os clubes grandes nunca sofreram tanto na Copa do Mundo, ou também jogando entre times. O Bayern sofre, o Real Madrid sofre, o PSG, o Barcelona e também aqui no Brasil. Quer dizer, para furar a defesa não tem sido fácil, porque fica todo mundo lá atrás e tal. O jogo fica feio, né? Só uma jogada individual, e mesmo assim, alguns dribladores estão sendo castrados, não é? Então, isso pode mudar? Ou para 10 anos, por exemplo, para mudar? 5 anos? O que vocês pensam? Muda ou não muda? Acho que tem essa questão pode ser discutida no futebol brasileiro e no futebol europeu. No Brasil, a maior crítica que pelo menos eu faço é que todo mundo joga igual, ou quase todo mundo, né? E quem tenta jogar um pouquinho diferente tem muita dificuldade para fazer isso, né? Quase todos jogam, quando perde a bola, volta, marca, fecha espaço e com a bola abusa muito de cruzamento, de bola longa, não tem uma variedade de estilos, né? Na Europa, as defesas também são muito fortes, né? Na Copa do Mundo isso aconteceu, mas no jogo de clubes também tem defesas muito fortes, mas tem uma diferença em estilos. Na Premier League nós temos hoje Liverpool, que é o líder, e Manchester City, por exemplo, que é o atual campeão. São estilos totalmente diferentes, é uma guerra de estilos, né? O Liverpool é um time que se fecha muito bem, ele tomou 7 gols no campeonato, é uma coisa absurda. Mas ele, quando tem a bola, ele acelera, ele pressiona quem tá sem a bola, ele é muito rápido, ele é muito objetivo. O City é diferente, ele vai tocando bola, vai ocupando espaço, vai aos poucos ocupando o campo do adversário e tem que achar o espaço para finalizar contra defesas fechadas. Então, existem maneiras de furar defesas. A crítica que eu faço no Brasil é que todo mundo tenta jogar igual. Lá fora tem defesas fortes, mas tem times diferentes. Um time do Guardiola é muito diferente do time do Klopp. Mas ele também tem sofrido. É difícil furar defesas, né? Até por isso exige da criatividade também do treinador, dos jogadores. O Guardiola, ele joga o que eles chamam de jogo de posição. A estratégia dele é que cada um fique no seu lugar. O cara que tá na ponta esquerda, ele não sai de lá exatamente para abrir defesa, ele fica aberto mesmo que ele não participe do jogo para a defesa adversária acompanhar e abrir buraco. Então são várias estratégias, é duro furar a defesa, mas tem gente criativa tentando fazer. Alguém perguntou quem é que compara no Brasil como treinador ao Guardiola? É claro que eu não estou fazendo nenhuma comparação, e toda comparação é odiosa, eu não quero fazer isso, mas quem tem DNA de Guardiola, DNA, é loucura se eu disser para vocês, por favor, não batam em mim, o Lisca. O Lisca não, seria mais pro Fernando Diniz, o talvez. Lisca é mais pro Klopp. O Lisca é mais pro Klopp. Mais pro Klopp, até porque os dois são loucos, mas entendem muito de futebol. Klopp do Liverpool. O que, digamos, mais é guardiolista tem o DNA. Fernando Diniz. Fernando Diniz. O São Paulo também, um pouco do Bielsa, que também tem da fonte do Guardiola, tal, do Bielsa também, enfim. Mas assim, o Guardiola, ele dá muito certo, e é pra mim talvez o maior treinador da história do futebol mundial, porque tem grandes times também, tem grandes times, grandes desafios, mas só o Guardiola consegue jogar como Guardiola, mas ninguém consegue jogar como Guardiola. É uma longa discussão e tal, assim, e às vezes ele precisa, e ele mesmo pensa isso, às vezes ele precisa se desguardiolizar, ele precisa esquecer que ele é o Guardiola, momentos tem que se adaptar a algumas circunstâncias. Tipo assim, olha no espelho, quem é você? Isso, que eu acho que o Fernando Diniz vai aprender nessa passagem pelo Fluminense, ele não pode ser toda hora guardiolista. Mas o próprio Guardiola conseguiu, de certo modo, se reinventar. O Barcelona dele é diferente do Bayern, é diferente do City, mas a essência é a mesma. Sim, e que é muito legal. E os vídeos chegam, nós temos mais um vídeo, vamos conhecer mais um amigo nosso que participa do nosso Esporte em Discussão neste último dia do ano. Fala pessoal, tudo bem? Fábio do Guarapiranga, corintiano. O trânsito deu uma paradinha aqui. O que é que vocês sugerem pro futebol sul-americano não passar a vergonha que passou? Tanto aqui na Libertadores como no Mundial. Foi feio, hein? Grande abraço, bom ano.
Não foi legal, isso é verdade, não foi legal mesmo. Aliás, por falar em Libertadores, foi quase interminável. Nossa, nunca demorou tanto para terminar uma Libertadores. Respondendo o que ele falou, na Libertadores dá para corrigir a organização, no Mundial é melhor não jogar. Pronto. Mas é um urubuzando, né? Olha, Nossa vai ser o 19 senhora. complicado pro Bruno. Tá louco, meu Deus tá do céu. louco. É incrível. Gabriel, foi ótimo ver você nesse último amanhã dia tem que do trabalhar ano. de novo, então cuidado, olhando no relógio aqui. Eu vou ali pra Paulista, mas já festa da volto. Paulista. Amanhã tá tem posse. Amanhã tem posse do presidente eleito Jair Bolsonaro. A Jovem Pan vai contar tudo pra você. Mas nós temos programa também. Tá tudo aí, camisa 10, esporte em discussão. Estaremos todos vivíssimos neste 1º de janeiro de 2019. Um abraço para você, Chacon. Abraço, Tomara Vanderlei. que você melhore em 2019, de uma forma geral, né? De uma forma geral. O nosso... Fazer uma plástica. Meu caro Rafael Temas. Abraço para você, Vanderlei, para os ouvintes da PAN, um grande ano. E o nosso Mauro Betti. Feliz 2020 para todos, que 2019 já foi. Já foi, o Mauro vai por alguns dias estará em Paris, né, Mauro? Mas na semana, no final de semana, no Paris ali perto do no final de semana estará conosco. Obrigado a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência ao longo de todo este ano. Foi ótimo ter você ao nosso lado o tempo todo. Se Deus quiser, estaremos juntos e durante 2019 com saúde e com muita disposição. E amanhã estaremos aqui. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.